Glória a Deus. Como diz a minha irmã Raquel, é com muito temor e tremor que a gente vem aqui para trazer a palavra do Senhor para toda a igreja. Antes mesmo da palavra, eu quero dizer que, meu Deus, eu estava em processo de parto realmente nessa semana, ao saber que eu realmente tinha que trazer a palavra para os irmãos. É com muito temor. E nesse momento eu convido o Espírito Santo. Eu sei que ele já está aqui, mas eu convido o Espírito Santo a quebrar todas as cadeias no entendimento, no psique dos irmãos aqui. Toda a cadeia que impede o entendimento da palavra de Deus, eu peço a Ti, Espírito Santo, caia por terra agora. E eu sei, Espírito Santo, que a palavra será dita aqui, mas é o Senhor que vai me orientar. E não quero falar nada além do que o Senhor já tem programado. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo, porque eu sinto meu coração, meu corpo queimar, porque a Tua presença é muito forte neste lugar. Irmão, se eu pudesse, eu falava que a palavra de Deus de olhos fechados. Porque queima no nosso coração a palavra de Deus. A gente consegue ficar calado. Porque o Espírito Santo, ele dá novas palavras para você. Novos entendimentos. Mas hoje, eu venho trazer um tema assim. Não viva no passado. Olhe para o futuro. Meu Deus. Hoje, nessa sociedade que vivemos, muito rápida, eles nem conseguem meditar no futuro. Eles querem tudo para o agora, para o presente. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho isso no futuro através de uma história da Bíblia, que fala sobre uma mulher. Essa mulher, acho que a maioria já conhece. Quem não conhece vai saber um pouquinho dela hoje e ter curiosidade de ler sobre a história dela. É sobre Ruth. Então o Senhor, em toda a minha caminhada com Jesus, já sou há 12 anos que eu conheço ao Senhor Jesus. E a cada dia, cada leitura, cada momento, Ele renova a Sua palavra em mim. E renova as minhas forças. É tão lindo isso, né? Mas está em Ruth. Ruth foi uma grande mulher, porque ela teve um livro escrito no livro da Bíblia. Meu Deus, já pensou? O livro da Adriana dentro da Bíblia. Oh, glória! Quanta honra essa mulher teve. Já imaginou? Um livro da Mary no livro da Bíblia. Eita, essa Ruth foi muito importante. Mas para a gente chegar até a vida dela, eu meio que dei uma estudadinha assim com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, preciso mostrar, entender o tempo que ocorria isso, a trajetória de onde vem Ruth, né? E eu fui buscando. Então a trajetória do tempo de Ruth aconteceu na época dos juízes, né? E nessa época não havia rei no povo de Israel. Havia sim os homens que Deus levantava para orientar aquele povo, que quando esse líder morria, voltava a adorar a outros deuses. Aquele povo de Israel, aquele que passou no Mar Vermelho, aquele que Deus fez milagres no deserto. Este mesmo povo, nesta época, eles também voltavam para trás e adoravam outros deuses. Deixavam de estar junto com o nosso Deus. E isso, a palavra de Deus, vamos começando a abrir a Bíblia então. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Juízes, que está lá, Deuteronômio, Josué e Juízes. Juízes 2, capítulo 2, versículos 16 até o 18. Obrigada. Então, nessa época, para a gente entender, era assim. Aqui havia já a morte de Josué, um grande guerreiro e líder do povo de Israel. E, com isso, o povo abandonou a Deus. E Deus coloca assim lá em Josué, capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam.
Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar os outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. Então pensa, foi bem nessa época, foi bem nesse tempo, aonde o povo estava horas desorientado, horas voltava para Deus com aquele líder que Deus levantava, como Débora, uma grande mulher, uma grande líder, mas morriam ali, voltavam para outros deuses. Esqueciam do propósito, esqueciam do que Deus tinha no futuro para aquele povo de Israel. Então, Ruth fazia parte de um povo. Então nós sabemos que foi esse tempo de Juízes. E Ruth, ela fazia parte de um povo chamado Moabitas. Para a gente entender esse povo, ele foi constituído, foi formado numa herança maldita, que nós podemos abrir lá a Bíblia, em Gênesis 19:36. Para a gente entender um pouco do povo de Ruth. Nossa, da onde que Ruth veio? Quem ela era? Não sei se os irmãos já chegaram. 19:36. Que diz lá. 36. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai. A história de Ló, muita gente já conhece, né? Que eles estavam fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi o único que Deus levantou lá e quis salvar, né? E as filhas deles acompanharam, e nisso a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Ló ficou com as suas filhas. E as filhas, naquela época, qual era a maior herança daquele povo que a mulher podia dar para o homem? Filhos. Para que continuassem a herança e o nome da família, para que aquela família não viesse morrer. Até aqui, queridos, nós vamos entender da onde Ruth veio. Ruth veio deste povo, porque lá no versículo, ainda lá em Gênesis 19, diz lá, ó, no 37, a mais velha teve um filho, pensa. A filha mais velha teve com Ló uma relação de incesto, onde filha se relaciona com o pai. Já aí é uma maldição. E daí nasceu esse povo moabita. E Ruth veio deste povo. Então, Ló engravidou a mais velha, que teve o filho teve o nome de Moabe. E ele foi o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Amim. Ele foi o pai dos Amoanitas de hoje. Eu pesquisei mais um pouco sobre esse Amon. E esse é um demônio que nesta época foi gerado através desse incesto desta família, parentela dos judeus, Ló. E através desse incesto entre pai e filhas foi gerado esse demônio Amon. E o significado dele para o povo de Deus é assassino da herança de Deus. Esse demônio, ele é um assassino da promessa de Deus para os filhos dele. Então pensa só para chegar em Ruth, hein? Ruth vinha deste povo, que até mesmo a palavra de Deus fala que eles não fariam parte do povo de Deus, o povo de Israel, até a 10ª geração. Que também nós vamos abrir lá, vamos correr mais um pouquinho, em Deuteronômio 23. Então abrem lá comigo. Como é gostoso mexer com a Bíblia, né? Em Deuteronômio 23, Deus ainda confirma que este povo não era escolhido para estar no povo de Israel. Tá lá, ó, 23, versículo 3. Nenhum amoanita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora.
eles ficarão de fora. Porque quando vocês, o povo de Deus, estava saindo do Egito, eles não deram comida e nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Então, até aqui, nós entendemos, com toda essa história, que foi cavucadinha ali um pouquinho, que era um tempo onde o povo de Israel estava escravizado, porque voltava para adorar outros deuses, esqueciam do Deus que tinha sobre eles, porque Deus fez milagres com o povo de Israel. E o povo de Israel virando as costas para Deus. Nós entendemos aqui que Ruth, nesse mesmo tempo, era uma mulher que era excluída do povo de Deus. Como está a palavra de Deus aqui nos confirmando. Ela fazia parte deste povo que adorava os outros deuses. Agora eu já até me coloco perante Ruth. Eu me coloco. Eu já estive como Ruth. E eu sei que há mais pessoas que também estiveram como Ruth. Eu não nasci num berço cristão. Eu não nasci no evangelho genuíno de Cristo. Os meus pais adoravam outros deuses. A minha vida, a minha infância, até 9 anos com o meu pai, com os meus pais, eram de adoração a outros deuses. Fiz crisma, fiz comunhão, fazia tudo. Porque me ensinavam assim. E eu creio que Ruth também era desse jeito. Ela foi criada neste povo que não adorava a Deus e tinha lá as suas heranças familiares. Então essa herança pesou um pouco em Ruth, sobre a idolatria que ela tinha, feitiçaria que ela fazia. Então era tudo o contexto que ela vivia. Amém, queridos? Estamos entendendo até aqui? Só para dar uma base aí, para a gente entender um pouquinho sobre Ruth. Gente, a palavra de Deus é tão linda, porque a gente lê um capítulo e dela sai 500 folhas, se a gente for dissertar o que quer dizer aquele capítulo. O Espírito Santo te leva a muitos lugares assim, e ele te coloca, se colocar no lugar do outro. Em pessoas que sofrem também como Ruth nesse momento. Que não tinha a oportunidade de ter um Deus como hoje eu conheço no berço. Ruth não tinha. Porém, vamos conhecer então mais um pouco sobre Ruth. Então agora nós vamos para o livro de Ruth. Segue em frente aí um pouquinho. Tem Juízes. Ruth é um livro bem pequeno, de 4 capítulos, né? Que está ali. Então vamos agora entrar na história desta grande mulher, que eu me espelho. Esta mulher que me faz entender um testemunho de vida, o meu testemunho de vida. Queridos, esta mulher, ela foi forjada, capacitada pelo Espírito de Deus. E o mais importante, ela foi escolhida. Deus escolhe perante um povo. Deus escolhe as pessoas que estão lá fora para estar aqui dentro e participar do reino de Deus. É Ele que te escolhe. É Ele que te escolhe. Sabia disso? Assim como Ruth, eu também fui escolhida. A minha orfandade, dos 9 anos de idade até os meus 28 anos sem Jesus, foi muito triste. Além de eu ser órfã de pais aqui biológicos, eu era órfã de Deus, porque eu não conhecia Deus. E nessa infância, quando eu perdi os meus pais, com 9 anos de idade, eu ainda culpava Deus. Eu não queria saber desse Deus. Quem era esse Deus que levava os meus pais embora? Quem era esse Deus que me deixava órfão aqui? Quem era esse Deus? E eu demorei para conhecê-lo. E sofri muito nessa caminhada. Hoje eu sei que o Senhor fala no coração de alguém aqui.
que se sentiu órfão até hoje. Mas hoje Ele marcou com você esse momento, para que você entenda no seu intelecto, no seu coração que é aqui, racionalizar conscientemente do Deus que você serve, do Deus que está aqui se mostrando para você. Então, conhecendo um pouco mais de tudo isso, nós vamos iniciar essa leitura no capítulo 1, que diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar algum tempo num país chamado Moabe. Meu Deus, entrou aí este homem que morava na região de Judá, em Belém. Este homem era chamado de Elimeleque. Elimeleque, ele tinha sua família, Noemi e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. Então, esses 2 filhos viviam com ele, enfim. E o significado da palavra Belém, aonde ele morava, a terra onde ele morava, era a casa do pão. Por aquele tempo, os juízes estavam todos desgovernados, a casa do pão faltou pão. Mas sabe o que é o pão? Que diz a palavra de Deus é? O pão é a palavra de Deus. Então, quando o povo andava desgovernado, é porque faltava o pão. Ele estava na terra que diz casa do pão. Ele estava na região de Judá que diz terra do louvor, terra frutífera. Só que naquele momento, porque o povo desviava de Deus, estava pecando contra Deus, Deus estava capacitando aquele povo, e havia fome naquele lugar. E Elimeleque não quis ficar lá. Pegou a sua família e voou para Moabe. Elimeleque sabia que Moabe era um lugar onde Deus não habitava. E mesmo assim, ele levou a sua família para aquele lugar, Noemi e os seus 2 filhos. E ele pagou por essa situação. Pagou com a vida, queridos. Porque Deus não acompanhou Elimeleque. Deus havia dado graça para aquele povo que ficou em Judá. E Elimeleque então morreu. Noemi ficou viúva. E após 10 anos, o que aconteceu? Os filhos também faleceram, os 2 filhos. Só que esse meio termo de 10 anos, os filhos casaram com as moabitas. E aí que eu entro também no meu testemunho. Através de uma aliança. Casamento significa o quê? Aliança. Ruth casou com um dos filhos de Noemi. E teve a oportunidade de fazer uma aliança. E fazer parte do povo de Israel. Esta foi a aliança que Ruth teve a oportunidade de fazer. E ela firmemente fincou as suas estacas naquele casamento. E por mais que ela não fazia parte, ela começou a aprender. Eu vejo isso. A Bíblia não fala como foi. Mas eu acho que ela começou a aprender com os ensinamentos de Noemi, com o que Noemi tinha como herança religiosa. Então ela começou a aprender sobre esse Deus. E eu fui muito assim, queridos. Quando eu conhecia Jesus, eu fui contra todos e todos da minha casa. O meu esposo, ele até conhecia a palavra de Deus. Ouvia falar. A família dele toda é do povo de Israel. A família dele toda é de pastores, sacerdotes e sacerdotisas. Toda a família do meu esposo. E o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma aliança com ele, com o meu esposo e com esse povo que é da família dele. E foi aí, através de um jantar de Natal na casa de um dos tios dele que era pastor, que eu comecei a ver, meu Deus, esse povo é tão diferente, tão bonito, tão alegre, tão leve. Por que a família do meu marido não é assim? O que
está acontecendo, Senhor? E eu comecei a falar com Deus e entender por quê. Por quê? Então eu comecei a buscar. E essa oportunidade veio na minha vida. E hoje, o Espírito Santo de Deus está dando oportunidade para você fazer parte do povo de Deus. Escolhido e chamado. Ruth foi escolhida para fazer parte desta família, fazer parte desta herança. E a partir daí, a vida dela mudou. Meu Deus. Bom, na verdade mudou para pior às vezes, né? Porque ela perdeu o marido. Pensa que situação. Acaba de casar e perdeu o esposo. Mas é nesse fundo aí, do poço, que Deus trata. É nesse fundo do poço que Deus quer ver se você vai viver no passado ou se você vai seguir para o futuro que Deus tem para você. Hoje, o que você tem escolhido, igreja? Você tem escolhido voltar? Ou você tem escolhido querer sair do poço, mas capacitado na presença de Deus? Eu, por muito tempo, quando eu vim para Jesus, o meu coração era 100% de Jesus. Eu chorava em casa, falando de Jesus para meu marido. E hoje é 100%. Mas hoje ele é talhado. Hoje ele é forjado. Sabe, o Senhor Jesus, ele forja a gente. Ele capacita para estarmos na obra dele. Ele capacita, mas basta você decidir. Assim como essa mulher, a Ruth, decidiu. Seguindo mais um pouco, essas mulheres então começaram a seguir a Noemi, a sua sogra. E honravam essa sogra. E jamais queriam deixá-la voltar. Porque Noemi começou então a falar assim: meu Deus, eu estou aqui sem meu esposo, sem meus filhos, e vocês podem voltar para o teu povo. Porque eu não vou, eu estou velha, eu não posso dar outro filho a vocês para que casem. Então volte para o teu povo. E nisso Noemi já estava aqui no pensamento dela. Noemi era a sogra. Eu vou voltar para a terra, casa do pão. Aquela terra onde Deus velava por aquela terra. E jamais, por mais que estava passando num período de fome, Deus jamais ia deixar aquela terra. Então, Noemi começou a ouvir que Deus estava abençoando aquela terra na colheita. Então ela falou: eu vou voltar. Queridos, para fazer o caminho de volta é fácil? Não é. E na história aqui, na sequência, Deus fala que Noemi e as suas noras, a cada momento que Noemi falava assim: volte para o teu povo, vocês não precisam fazer o caminho de volta comigo. Elas choravam altamente. As noras choravam altamente. Agora eu vou levar você a pensar, Espírito Santo, a pensar o que é o choro na presença de Deus. Queridos, o que é o choro na presença de Deus? Ele é a tua taça cheia. O choro é as bênçãos que Deus tem colocado para você. Há 10 anos eu tenho enchido essa taça pelo meu esposo. Há 10 anos eu venho no altar do Senhor chorar pela salvação dele. Por muitas vezes, assim como Noemi falou para suas noras: volta para o teu povo. Muitas chegavam em mim e falavam: larga o seu marido. Para com isso, vive para Jesus. Mas eu não abri mão da salvação desta alma. Passei e passo, queridos. Hoje não passo tanto porque o meu casco, Espírito Santo já tem forjado. Hoje, as coisas que me doíam muito mais no passado, hoje Deus já me forjou. Sabe por quê? Ele não quer filhos. Ele não quer filhos
que fiquem só murmurando e lambendo as feridas. Deus não quer filhos assim. Deus quer filhos que realmente identifiquem o seu problema e comece a buscar estratégias de Deus para vencer os problemas. Deus não quer filhos que lambem as feridas e voltem para trás. Queridos, líderes levantados nesta época de Juízes não olhavam para trás. Eles se armavam da armadura de Efésios 6 e só iam para o futuro. Queridos, nós temos um futuro eterno nas mãos do nosso Deus. Eu quero ir para lá. Você quer ir para lá? Você quer esse futuro eterno, queridos? Então identifique qual ferida você tem lambido. Que ferida que te impede de seguir no teu propósito de vida? Que ferida? É a ferida do teu marido que não vem para a igreja? É a ferida, eu não tenho roupa para vir para a igreja? Eu sou uma coitadinha. Por muito tempo Satanás quis colocar isso na minha mente. Você não é nada. O seu marido não te acompanha. Você vive sozinha. Por muito tempo Satanás quis que eu lambesse essa ferida e ficasse aprisionada nessa escravidão. Ele cantará, chore, andaramas. Eu sei, Espírito Santo. E ele cantarás, e o Espírito Santo sabe. Cada dor, o Espírito Santo sabe. Ele jamais deixa, queridos, você nesse deserto. Ele jamais deixa você sozinho. Ele está contigo e jamais vai desamparar a sua vida. Por mais que os outros dizem não vale a pena, desista, volte para os teus deuses. O Espírito Santo fala, siga o rumo, apenas caminhe, deixe ser orientada por Deus. Queridos, hoje nós estamos numa igreja onde a visão é MDA, aonde você tem líderes capacitados já por Deus. Sabia disso? Sabe o que é a capacitação de Deus? É o teu testemunho, queridos. É testemunho de vida. Você tem deixado Deus usar o teu testemunho de vida? Será que, queridos, sabe por que eu falo isso? Porque um dia Deus me forjou numa situação de traição no meu casamento. E eu não ia suportar aquilo. Aquilo foi para acabar comigo. Daí entrou esse Amon aqui, acabou a minha fé, desmoronei. E eu era de uma outra denominação, a Igreja do Avivamento Bíblico, onde eu tenho uma irmã aqui que também era de lá, que é uma benção, aonde me ensinou a adorar, aonde me ensinou e me levantou a ser uma adoradora, porque quando nós adoramos, as cadeias caem por terra. Quando o Senhor pulsa no teu coração adoração, Deus é tremendo. E lá eu aprendi a adorar. Mas quando Satanás veio puxar esse tapete da minha família, da minha vida, no meu casamento, eu fiquei desorientada. Não fui contra Deus, mas eu não tinha nenhum discipulador para me ajudar naquele momento. Foi quando eu conheci a Igreja da Aliança, e onde os meus pastores me orientaram, e foi aonde eu obedeci. Nossa, no ferro e no fogo, obedeci. Eu cheguei para o meu esposo e eu falei assim: olha, eu não te amo mais, mas por Deus, eu falei assim, eu sei que Deus vai restaurar, mas hoje eu não te amo. Hoje eu não te amo mais. E Deus, nós estamos há 18 anos juntos, e Deus restaurou meu casamento.
Deus restaurou o meu casamento. E não pense você que não é porque ele não está aqui na igreja, que Deus não está tratando com ele lá, queridos. Deus tem me levado a pensar assim: se eu não tivesse ouvido o meu chamado, porque o meu chamado não é o dele, o teu chamado, Gra, não é o dele, é diferente. E o casamento ele só completa se um respeita o chamado do outro. E ele está sendo lá tratado individualmente pelo Espírito Santo agora. Porque eu confio na palavra que Deus diz, que aqueles que trabalham para o Senhor está lá, trabalhando em meu favor. Então, quantas vezes eu saí daqui da igreja, com o coração cheio do Espírito Santo, ou às vezes de um evangelismo difícil. Queridos, o maior testemunho que eu tenho agora, um dos últimos, foi o testemunho do evangelismo com as crianças lá no bosque. E eu cheguei em casa. Ele chegou, estava bem alterado pela bebida. Ele chegou e eu em silêncio no sofá. Olha aí, mulherada, silêncio, boca fechada. E no silêncio no sofá, e eu estava ouvindo a Eishla, que é uma mulher com grande testemunho, eu me identifico muito com ela. E eu estava ouvindo e naquele momento ele começou. E Deus falava assim: olhe pela consciência dele. Ore pela consciência dele. Faça ele ter consciência dos atos. Querido, nós temos orar pelo psique, o entendimento que a gente tem que ter. E eu comecei a orar e aquele louvor começou a entrar no coração dele. E naquele mesmo momento, o coração dele se abriu para mim. E ele começou a chorar. E começou a falar o que o coração dele estava cheio. As dificuldades que ele estava tendo de perdoar alguém. Queridos, ele teve isso, esse momento. Que eu posso apostar que aquele que às vezes está aqui na igreja não abre o coração para o discipulador. Eu aposto. Tem gente que está recebendo o maná aqui da fonte, queridos. Uma orientação certa. Uma orientação onde vai levar você a caminhos para o futuro. E mesmo assim o coração desobediente não faz. E ele lá, hein? Fora dessa orientação. Fora dessa orientação ele estava abrindo o coração para mim. Para mim, o Espírito Santo. Então, queridos, não pense que é só o fato de você estar dentro da igreja, você é salvo. Você tem que deixar Deus tratar a tua vida. Deixa Deus tratar, queridos. E pare de lamber a ferida. E vamos para o futuro. Que é o futuro, a eternidade. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço por todo dia que o Senhor me fortalece. E através dessa história que o Senhor me trouxe a trazer essa igreja, Pai. O Senhor me fortaleceu lá em casa, queridos. Deus falou comigo primeiro, assim diz o nosso pastor. Mas voltando aqui para Ruth, nosso foco é ela aqui hoje, né? Para falar um pouco dela. Ruth então foi abençoada pela Noemi. Noemi, a sua sogra, discipulou Ruth nessa caminhada. E uma das pérolas que o pastor Maurício entregou um dia, e eu escrevi na capa da minha Bíblia, assim ó: quando alguém entra na sua vida com o ministério profético, ela vem para abençoar a sua vida. Aleluia, queridos. Aleluia, glória a Deus. Noemi entrou na vida da Ruth e ensinou a ela a adorar ao Deus verdadeiro. Quem tem entrado na sua vida? Pense no seu discipulador. Que ministério profético ele tem? É esse ministério que Deus quer tratar contigo, meu querido. Quando a pastora Rita, quando outros discipuladores entraram na minha vida, cada trajeto eles me ensinaram uma coisa. E o que a pastora Rita tem como testemunho é muito maior do que o meu. Mas eu aprendo com ela. E assim fez Ruth com Noemi. Aprendi a cada momento. Deixava Deus tratar aquele coração. Então abençoar significa direcionar. Trazer bênção para a tua vida. Ensinar você no caminho que se deve andar.
queridos, as coisas de Deus não é da noite para o dia. 10 anos para Deus pode ser 1 minuto. Eu estou há 10 anos orando. Mas para Deus às vezes é questão de segundos apenas. Quem sou eu para falar, ô Deus, chega, né? Não. Nesses 10 anos Deus me capacitou. Deus talhou, ó, eu que preciso estar 10 anos a mais que meu marido nesse banco. Sou eu, não é ele. Entenda. E eu comecei a entender isso na minha vida e comecei a aceitar o que Deus quer na minha vida. Queridos, eu sempre fui muito obediente. Por mais que os meus pais foram cedo, meu irmão era muito rígido. Fui morar com meu irmão. E ele era muito rígido em tudo. Ele me ensinou a ser uma menina disciplinada. Ele me ensinou a cumprir, a ter disciplina dentro de casa, ter disciplina na escola. Eu não fui uma menina solta. Eu só busquei mesmo o mundão nessa idade, né, da adolescência, onde eu realmente me perdi. Mas Deus me deu a oportunidade, através do meu casamento, de fazer parte do reino de Deus. Amém? Então, falar sobre a bênção, abençoar a nossa vida, Moisés, em Deuteronômio 33, do 26, todo ele 33, você pode até marcar aí, você que faz o estudo da palavra do domingo, todo ele, Moisés, antes de morrer era um líder, ele abençoou individualmente cada tribo de Israel. E abençoou todo o povo de Israel. Então o seu discipulador que está hoje, mediante você, ele está ali para te abençoar com o ministério e te direcionar com bênçãos, queridos. Obedeça. Obedeça, você vai entender só daqui 10 anos, às vezes, a tua obediência de hoje. Amém? Então, lá em Deuteronômio 33, capítulo 33, vamos ficar só com 26 ao 29, aonde diz: não há outro, ó Jesus. Nossa, que leitura é essa? Espera lá, vamos achar na minha aqui que é mais... Espera aí. Deuteronômio aqui. 33. Glória a Deus, aleluia. Com muito temor estou aqui, queridos. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso... Ah, não, vamos lá de novo. Não há outro Deus como... Nossa, as crianças fazem mais bonito, gente. Vamos aplaudir Jesus, mas vamos falar de novo. Queridos, nós somos o povo mais alegre dessa terra. Nós podemos brincar sim, nós podemos sorrir, nós podemos sim. Nós podemos pular, você está dentro da casa do Senhor. Vamos falar alto, vamos ler juntos então? Pode ser outra versão, mas vamos ler juntos e alto. Povo de Israel, você é povo de Israel? Não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, Ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços, querido. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. Olha aí o poder que nós temos. Amém? O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz? Não tem. Querido, está faltando dente aí? Se tiver, nós vamos buscar. Mas sorria, você é feliz. Sorria, glória a Deus. Não há ninguém como o povo de Israel. Por isso, por onde você passa, o perfume do Espírito Santo exala no lugar. Por onde você passa, as pessoas começam a te olhar. Meu Deus, será que está tudo bem comigo? Porque a palavra de Deus está dizendo
Não há ninguém como você. Não tem ninguém como você. O povo que o Senhor Deus salvou. Ele, o Senhor nosso Deus, é escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse. Tome posse desta promessa nesta noite. Tome posse do que o Espírito Santo está te levando a pensar. Tome posse daquilo que foi enterrado por Satanás. Retire lá do poço aquilo que Satanás lançou. Tome posse. Eu tomo posse, meu Deus, da salvação do meu esposo, custe o tempo que custar. Porque o Deus que eu sirvo é fiel, e a promessa dele cumprirá na minha vida, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Aleluia! Assim você tem que fazer com a tua ferida. Identificar ela, queridos. Lute. Busque saber que demônio que está amarrando lá. Busque na palavra de Deus. Noemi, ela teve muitas dificuldades nesse caminho de volta. Mas ela tinha Deus como seu protetor. E ela voltava para a casa do pai. Ruth não conhecia, mas só o fato da discipuladora dela estar do lado dela. Ela seguiu em diante. Noemi era discipuladora de Ruth. Amém? Então, vemos aqui... esqueci até de falar da amiga órfã, né? Que na verdade era outra. A outra nora de Noemi. Órfã, querido. Ela não quis seguir em diante. Quando Noemi falou pela segunda ou terceira vez, não me engano. Falou, volte lá para o seu templo, lá para o seu povo. Órfã não pensou. A primeira vez ela resistiu, mas a segunda lá, voltou. Falou, sabe Deus o que tem lá na frente? Vou voltar para o meu povo, porque lá é acomodadinho. Lá eu sei tudo o que acontece. Você acha que é fácil para mim estar aqui? Você acha que é fácil para a irmã trazer aqui a palavra do dízimos e ofertas? Você acha que é fácil para estar aqui no louvor? Você acha que é fácil, queridos? Não é. Mas nós decidimos servir ao Senhor Jesus e obedecer. Porque se eu falasse não, eu estaria contra a palavra de Deus. Porque Deus fala lá em Salmos 32. Ele nos orienta, Ele nos ensina, e é Ele que nos forja para estar aonde Deus quer colocar você. Não pense você, e nem eu penso assim, que é porque é loirinho que está lá. Porque ela fala bem, então ela tem que estar lá. Porque ela canta bonitinho, então é por isso que ela está lá. Não. Deus escolhe certamente, assim como escolheu Ruth, certamente Ele te escolheu para algo nesta terra, com propósito, amém? Então busque o seu propósito também, queridos. São muitas coisas trabalhando aqui, né? Então a escolha de Ruth, mediante a dificuldade da volta, entre as diversidades da vida, ela escolheu continuar. Órfã decidiu retroceder, voltar para o povo. Elas choravam amargamente e altamente nesse caminho. Falamos sobre o choro. O choro, ele traz o crescimento. Muitas vezes, quando eu vinha da célula, bem no início, eu chegava no altar, que era lá na ONG hoje, e falava assim, eu falava para Deus, Deus, o Senhor está me esticando e está doendo. Deus, o Senhor está me esticando na tua obra, mas está doendo. E eu chorava, queridos, porque eu achava que a gente tinha que semear e colher logo. Mas não. Deus, Ele quer agir nas nossas vidas através do tempo, porque o tempo, Ele vai dando crescimento da perseverança, da confiança, da determinação e da confiança no Deus que você serve. Amém? E também, esse choro traz o crescimento espiritual, né?
que é a vontade, que é ir contra a vontade da carne. Hoje nós podemos ver que muita gente quer ver e depois crer. Mas lá em João, capítulo 11, 40, o Senhor, amém? Você vai colocar ali, Marcelo? Para a gente ver, João 11, isso. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Deus está ali nos colocando, Jesus está nos colocando assim. Primeiro você tem que crer para ver. Meu Deus, como dói essa palavra. Porque nós queremos ver o crescimento da célula. Nós queremos ver a ação dos nossos parentescos aqui, todos eles. Nós queremos ver o nosso cônjuge falando, eu preciso de Deus. Mas o Senhor Jesus fala, filhos, creiam. Crer primeiro é acreditar no que nós não podemos ver. Creiam primeiro e depois vocês vão ver a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aplaudo esse Jesus maravilhoso, a quem tanto nós amamos. Seja glorificado, exaltado, Espírito Santo neste lugar. Desça mais a sua Shekinah, Senhor. Mais do teu alimento em nosso espírito, Pai. Fortaleça-nos, Deus, nesta palavra de agora, Pai. No nome de Jesus. Jesus, então, se comoveu várias vezes com um choro. Primeiro lá, na morte de Lázaro, né? Com Maria chorando. Jesus se comoveu. Assim, eu creio que Jesus se comoveu também com o choro de Ruth, com o choro da órfã. E por isso o milagre veio sobre a vida dela. Ali como veio o milagre também sobre a família de Marta e Maria, com o seu irmão Lázaro, que ressuscitou após a sua morte. Assim foi com Ruth, que no decorrer da sua escolha, Ruth, aqui vamos voltar lá para Ruth, que no decorrer da escolha de Ruth, ela passou por dificuldades, mas lá no capítulo 1 ainda de Ruth, ela declarou a sua vitória, naquele momento que falava assim para Noemi: não me proíba, sogra, de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor Deus me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Naquele momento, somente Ruth havia ficado. E Noemi insistiu: volta para o teu povo, Ruth. Não. Naquele momento, ela declarou uma palavra de vitória na vida dela mesma. Ela profetizou: eu profetizo sobre a minha vida, que terei bênção se eu continuar sendo discipulada pela senhora. Amém? Noemi teve que fazer esse caminho de volta e não foi fácil, como nós já falamos. Porém, ela voltou para casa. Quando chegou, muita gente começou a zombar de Noemi, falando: aí, você, a Noemi, voltou destruída. Voltou destruída porque a consequência da desobediência, você não foge dela. Desobedeceu, amém, Senhor Jesus perdoa. Mas a consequência vem. E depende da sua escolha, querido, as consequências são piores. Amém? Então, Ruth creu, né, que através da vida de Noemi, ela conhecia cada vez mais o Senhor e o seu poder. Deus capacitou essa escolhida. Porque Deus escolhe a mais excluída da sociedade. Noemi era moabita, além disso, agora ela é viúva, né? Então pensa, naquela época ninguém queria assumir uma viúva. Então ela era 100% escolhida. Mas lá em 1 Coríntios, Deus fala, Ele nos confirma, em nome de Jesus, Marcelo, 1 Coríntios 27,
deve grifar isso na tua palavra, queridos. Que Deus... Não tem? Mas amém. Vamos abrir aqui a Bíblia. 1 Coríntios 1. Vamos folhear lá, queridos, o livro da palavra de Deus. 27. Para envergonhar os sábios. Para envergonhar aquele povo que estava falando de Noemi. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, aquele povo que humilhou Noemi quando ela voltou. Ele escolheu o que o mundo acha fraco e o levanta, queridos. Queridos, eu era uma fraca. Eu era a pessoa que envergonhava quando eu não conhecia Jesus. E Ele me escolheu e hoje Ele escolhe toda a igreja. Ele escolhe aquele que está perdido lá, queridos. Tem uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. Por onde você passar e ver uma pessoa que é destituída da sociedade, levanta somente a sua mão e profetiza sobre a vida dele. A cura e a libertação. Só isso. Deus, o Espírito Santo quer ensinar coisas simples para nós. Sabe aquela pessoa que está dizendo aqui, ó, que é loucura para o mundo, que envergonha os poderosos. Aquela pessoa que é desprovida, desgraçada aos olhos dos humanos. Levante a mão só por onde você passar e fala: Deus, abençoa essa família. Abençoa esse homem. Abençoa, Senhor, a vida dele. Livra de todo mal. Amém? E o caminho de Ruth, depois de ela ter passado tanta coisa, queridos, tanta capacitação do Espírito Santo, tanto discipulado com a Noemi, ela ainda é discipulada, onde a Noemi fala assim, olha, ela mesma, Ruth fala assim, eu preciso levantar alimentos para nós, então eu vou trabalhar na colheita das espigas. Noemi jamais falou assim, não vá. Ela falou assim, não, eu quero sim, para ajudar a senhora e te honrar. Então a Ruth sempre honrou essa sogra. E sempre demonstrou ser esforçada, trabalhadora, sábia, discreta, companheira. E isso foi a discípula de Noemi. Será que nós temos sido toda essa discípula para os nossos discipuladores? Será que nós temos caminhado juntos com nossos discipuladores? Será que nós temos obedecido fielmente o que Ele tem pedido? Ou será que estamos desconfiando da palavra? Será que nós falamos assim, eu não vou seguir o que Ele fala, está tudo errado? O que será que nós temos feito? Ruth, porém, tinha um bom testemunho. E perante esse testemunho, sabe quem a viu? E quem chamou a atenção? De quem ela chamou a atenção? De Boaz. Um homem que era bondoso, dono das terras, dono de toda aquela colheita e plantação. E Boaz a viu. E através do testemunho dela, a abençoou com o casamento. Ela teve um testemunho, queridos. E lá em Ruth mesmo, capítulo 2, versículo 11, fala sobre esse testemunho que Ruth transpôs através da sua vida. No 2, versículo 11, fala assim, o Boaz fala para ela, porque ela pergunta até para Boaz, né? Por que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira, porque ele começou a dar alguns benefícios para ela ali perante todo o povo. Mas Boaz falou assim, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde o dia que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma recompensa. Queridos, Boaz viu o testemunho de Ruth, viu que Ruth não largou a sogra. Aqui eu também vejo, o Espírito Santo me revelou agora, vejo como será a volta de Jesus.
E como Jesus quer falar para você. Ó, minha igreja amada, eu ouvi falar tudo que você fez, que nós temos feito para a igreja do Senhor e o reino do Senhor prosperar, queridos. O que nós temos semeado. Eu ouvi falar tudo que você fez, minha igreja. Tudo que você fez pelo meu povo que perece. E eu sei que você deixou muitas vezes de estar com a sua família, de estar com a sua parentela para estar evangelizando. Eu vejo o Espírito Santo falando isso para a igreja. Assim como Boaz falou para Ruth. Foi o testemunho. Ruth não precisou ir lá e falar: olha, Boaz, eu sou parente sua, me abençoa aí. Não precisou. O testemunho dela falou por ela. Aleluia! Glória a Deus. A tua vida tem sido um testemunho, queridos. A tua vida tem testemunhado o agir de Deus. Tem testemunhado o deserto que você passa e você vence. Então testemunho fala muito mais do que palavras. Aleluia. Hoje eu quero fazer esse convite à igreja da obediência. Fechando aqui um pouquinho, mas ali a seguinte, toda a história de Ruth é maravilhosa. Eu poderia dissertar aqui com o Espírito Santo muito mais, mas eu sei que o tempo é curto, né? E sabemos que a história de Ruth traz isso para nós. Escolha, palavras-chave. Obediência. Visão de futuro. Escolhida. A igreja, você é escolhido. Decida você se quer permanecer ou não no reino do Senhor Jesus. Decida você a seguir o chamado que Ele tem para a tua vida. O teu marido, o teu filho não tem nada a ver com isso. O chamado é individual. A escolha é individual. E a entrada no reino de Deus, lá nos céus, para a eternidade, é individual. Não vamos entrar de mãozinha dadas com o outro. Cada um vai saber sobre a sua salvação. Por isso, não desista. Não viva no passado. Olhe para o seu futuro. Olhe para o que Deus tem para você no individual. Queridos, eu estou vivendo isso. E eu tenho recebido muita administração do Espírito Santo para administrar isso na minha casa. Mas eu falei para o Senhor: eu não quero desobedecer o meu chamado, Pai. Eu não quero, por mais que o meu marido não esteja na casa de Deus, eu não quero desobedecer o teu chamado para mim neste momento. Queridos, eu sei que no futuro, quando ele estiver aí, sentado, como eu também já estive, eu vou ter que ter paciência com ele. Daí Deus vai tratar outra coisa em mim. Na verdade é na área da paciência, mas ele vai vir como um bebê, aonde eu vou ter que voltar ali junto com ele, voltar a ter esse crescimento com ele. E isso vai requerer de mim muita paciência, né? Muito do Espírito Santo. Amém? Ruth, quando ela decidiu obedecer, vamos lá para o versículo 4, que nós vamos entender. Depois você lê em casa toda a história de Ruth. É tão linda e é tão fácil de entender essa história. Mas eu vou, quase finalizando já essa palavra, eu vou dizer a você que Ruth, do 4 lá no 17, Ruth casou com Boaz e deu um filho a Noemi. Ruth, ao obedecer, trouxe esperança de novo a Noemi, a sua sogra e discipuladora. Trouxe alegria, trouxe vida nova. E sabe o que aconteceu com Ruth? 17, lá no 4. Ao vê-lo,
as mulheres da vizinhança diziam, ao ver um nenenzinho no colo de Ruth. Nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed. Olha só, querido, toda a trajetória de Ruth, sabe por que propósito era? Está aqui nesse final. Obed veio ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Oh, glória a Deus! Rei Davi, o segundo coração de Deus. Um homem que trouxe mais da presença de Deus. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Queridos, os antepassados de Davi desde Pérez são estes: Pérez, Esrom, Ram, Adab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Então, pensa nessa mulher Ruth. Ela era de um povo que não tinha Deus. Ela era excluída. E Deus a escolheu para ser esta bisavó de Davi. Aleluia! Já pensou o que Deus quer fazer contigo? Ele não quer só a tua parentela na presença de Deus. Ele quer toda a sua herança. Todos os teus filhos, todos os da célula. Ele quer dar a igreja para você cuidar. Ele quer dar multidões para você. Só que, antes de tudo, a palavra é: não viva no passado. Olhe para o futuro e obedeça. Queridos, o Senhor nos escolheu. Eu peço agora nesse momento que você feche os seus olhos, que apaguem as luzes e aonde você estiver mesmo. Essa história de Ruth, com toda essa passagem dela e toda essa escolha e toda essa capacitação, não foi fácil. Querido, Jesus fala que não será fácil, mas Ele venceu. E Ele nos faz vencedores nesta terra. Ele nos faz vitoriosos nessa terra. O Espírito Santo chora, porque você não pede ajuda a Ele. Que fazer com o próprio braço? Não adianta fugir. O Espírito Santo almeja que você o deseje para estar na sua luta, para identificar a tua ferida. Hoje, esse chamado vem do Espírito Santo de Deus, para você que um dia, na sua caminhada, ouve Jesus falar: você é o meu escolhido. Você eu escolhi para andar sobre as águas e ver os meus milagres. Você eu escolhi para nos momentos de luta estar aos meus pés. Você é o escolhido. E eu sou o Deus da sua promessa. Eu tenho todas as promessas para a tua vida e está em minhas mãos. Você tem me buscado? Você tem me buscado? Você tem batido a minha porta? Eu estou à tua disposição, igreja.